Muito bem. Então, dando continuidade, a gente vai falar agora sobre o produto vetorial. Ok? Bom, então imagine que você tenha dois vetores, vamos chamar aqui de vetor A e vetor B, e a gente queira calcular então o produto vetorial. Bom, o produto vetorial entre dois vetores, como o próprio nome diz, ele é um terceiro vetor cujo módulo é dado da seguinte maneira. Ó. Então, o símbolo de produto vetorial é essa cruz aqui, A vetor B, tá certo? Então, A produto vetorial com B. O módulo do produto vetorial, ele nada mais é do que o módulo de A, módulo de B, vezes o seno do ângulo entre eles. Onde esse ângulo aí, θ, é o menor ângulo entre os dois vetores, tá certo? Então você tem aqui o seu vetor A, tem aqui o seu vetor B, esse θ é o menor ângulo entre esses dois vetores, tá certo? Então esse é o módulo do produto vetorial. Bom, dado isso, então é fácil notar que se A e B são paralelos, ou mesmo antiparalelos, né, dado que ele depende do seno de θ, o A vetor B é igual a zero, tá certo? Então A vetor B é igual a zero para A paralelo a B, ou antiparalelo a B, tá certo? Em contrapartida, né, o valor máximo entre o produto vetorial de dois vetores ocorre quando? Quando A é perpendicular a B, o produto vetorial é máximo, tá certo? O módulo do vetor é máximo. Isso porque ele depende do seno entre os dois vetores, tá certo? Bom, o que a gente tem como propriedade? A direção do vetor resultante do produto vetorial é sempre perpendicular ao plano definido pelos vetores envolvidos no produto, tá certo? Ou seja, o resultado do A com B vai dar um vetor aqui, que eu vou chamar de C, e ele é perpendicular tanto a A quanto a B, tá certo? Então, ó, veja bem se é fácil de entender, é como se fosse uma tesoura. Quando ele é paralelo, esse vetor perpendicular é zero. A partir do momento que você começa a abrir aqui, ó, o ângulo entre eles, começa a aparecer um vetor aqui, tá certo? Que chega a virar máximo quando esse ângulo é 90 graus, e depois ele começa a diminuir novamente até virar zero quando é antiparalelo. Se você continuar mexendo, ele começa a crescer agora no sentido oposto, tá certo? E assim por diante. Tá claro? Essa é a ideia. Abriu a tesoura, começa a aparecer um vetor perpendicular aos dois, fechou a tesoura, esse vetor começa a diminuir, quando eles ficam paralelos, esse vetor dá zero. Essa é a imagem que vocês têm que ter em mente, tá certo? Esse é o resultado do produto vetorial, tá certo? Então, só para enfatizar aqui, ó, o resultado do produto vetorial é sempre um vetor perpendicular ao plano definido pelos vetores. Ok? Isso vocês precisam ter muito em mente, tá certo? Isso aí está bem claro. Muito bem. Bom, e o sentido do vetor, né? Porque como é que você sabe se ele é para cima, se ele é para baixo? Como é que funciona o sentido do vetor? Bom,
o sentido do vetor resultante, ele pode ser definido pela conhecida chamada regra da mão direita, tá certo? Então você tem aqui chamada regra da mão direita. O que isso quer dizer? Vou tentar explicar para vocês. Também usando a figura 3.21 do livro. Então, como é que é a ideia? Talvez não fique um desenho muito claro, mas vamos tentar. Bom, o que você vai fazer? Como é que funciona essa regra da mão direita aqui, ó? Você imagina uma reta perpendicular ao plano definido pelos dois vetores, tá certo? Então você tem uma reta aqui, ó, que é perpendicular ao plano definido pelos dois vetores. Você envolve essa linha com a sua mão direita, tá certo? Conforme o exemplo aqui, ó, você vai envolver essa linha como se você quisesse segurar a linha, tá certo? Tem uma linha aqui que é perpendicular ao plano dos dois vetores, eu quero segurar essa linha, tá certo? Então eu vou tentar envolver essa linha com a mão direita, de modo que seus dedos, então, empurrem o A em direção a B. Então se eu quero fazer A vetor B, o meu A está aqui, o meu B está aqui, do outro lado aqui, eu vou pegar e vou fazer o A empurrando em direção a B. Isso me dá a direção do vetor, tá certo? Se fosse do B em direção ao A, você vê que dá um vetor no sentido oposto, tá claro? Essa é a regra da mão direita que você vai fazer uso para definir a direção do vetor. Porque apesar de saber que ele é paralelo ao plano, você não sabe se ele aponta, entre aspas, né, verticalmente para cima ou para baixo, tá certo? Quem vai te dizer isso é se é de A para B ou se é de B para A, tá certo? Se for, então, no nosso caso aqui, ó, o A aqui e o B aqui, eu vou abraçar o A em relação a B, ó, conforme a figura mostra, ó. Se é um produto vetorial de A por B, então eu tenho meu dedão aqui, ó, dando o vetor resultante, a direção e o sentido do vetor resultante. Se for de B para A, então é nesse sentido, necessariamente, então, o seu vetor aqui resultante, como é B vetor A, ele aponta na direção contrária, tá certo? Então o seu polegar estendido aponta o sentido de C vetor. Tá razoavelmente claro, hein? Ficou entendido como é que funciona? Obviamente que tem que ser a mão direita, tá certo? Por definição e etc. Se você usar a mão esquerda, você vai errar o sinal, porque aí vai inverter tudo, tá claro? Então por isso que chama-se regra da mão direita, tá claro? Bom, dado isso aqui, é fácil de se atentar que no caso do produto vetorial, a ordem é importante, tá certo? Então, A vetor B é igual a menos B vetor A, tá certo? Porque o módulo dele a gente sabe, é o módulo de A, módulo de B, vezes o seno entre os dois. Maravilha. Então o módulo do meu C aqui, ó, vai ser o mesmo, tanto desse C aqui quanto desse C aqui. Porém, a direção, se aponta aqui na minha direção, vamos chamar aqui de mais Z ou menos Z, vai depender da ordem, se é A vetor B ou se é de B vetor A. Então, dado que uma aponta na direção mais Z e outra aponta na direção menos Z, é fácil de se atentar que A vetor B é igual a menos B vetor A, tá certo? Então depende da ordem, ao contrário do produto escalar, tá certo? O produto escalar de A com B é igual ao produto escalar de B com A. Não tem diferenças. O produto vetorial, por sua vez, não, tá certo? Ou seja, a propriedade aqui comutativa, como se chama, não se aplica. Tá certo? Então, o produto vetorial não tem como aí propriedade, a comutatividade entre eles. Tá claro? Porque um é menos o outro. Muito bem. Em termos dos vetores unitários, a gente pode fazer uso da regra da mão direita para a gente entender isso um pouco melhor. Então,
vamos lá nos atentar um pouquinho em termos dos vetores unitários. Vou definir aqui meu sistema de coordenadas, então eu tenho meu vetor unitário J aqui, tenho meu vetor unitário I aqui, e tenho meu vetor unitário aqui, K. I versor, J versor, K versor, aponta na direção de X, aponta na direção de Y, aponta na direção de Z. Muito bem. Então, ó, vamos fazer uso da regra da mão direita. Quanto vocês acham que vale I produto vetorial com J? I com J dá? K. Pela regra da mão direita dá K, tá certo? Ou seja, X produto vetorial com Y dá K. Note que o módulo de I versor é 1, o módulo de J versor é 1, o ângulo entre eles é 90, então isso aqui tudo dá módulo de I 1, módulo de J 1, seno de 90 é 1 também, então dá o módulo 1 apontando na direção K. Tá claro? Fica fácil de ver isso aí? Muito bem. Vamos para outro. J produto vetorial com K. Quanto que dá? J com K dá I. Maravilha. E finalmente o K com o I dá quanto? K com I dá J. Bom, agora pela propriedade aqui da não comutatividade, né? J vetorial I, quanto vocês acham que dá? Menos K. K produto vetorial com J, quanto dá? Menos I. E finalmente, I vetorial com K dá menos J. Sim ou não? Beleza? E se forem iguais? I produto vetorial com I, quanto dá? Pode falar em coro. 0, 0, porque eles são paralelos, né? Se eles forem paralelos, o seno entre ângulos é 0, o seno de 0 é 0, né? Então não dá nada. J escalar com J, produto vetorial com J, dá 0 também. E finalmente K produto vetorial com K dá 0 também. Então, para você pode, obviamente, desenhar os sistemas de coordenadas e olhar aqui as projeções dos vetores, dos versores. Mas é fácil de você observar que eles são meio ciclos, ó. Se você colocar I, J, K, I, J, K aqui, ó. Então você sabe, ó, I vetor J dá K, J vetor K dá I, K vetor I dá J, I vetor J dá K. Então, se a gente for daqui para cá, já sai automático. I, J dá K, J, K dá I, K, I dá J, I, J dá K, tá certo? É simples assim. Se é cíclico, no sentido ali da esquerda para a direita, você já consegue fazer o produto escalar entre os vetores, entre os versores. Sim ou não? E aí, obviamente, o contrário, né? KJ dá menos I, IK dá menos J, JI dá menos K e assim por diante. Sim ou não? Beleza? Então, não tem muito mistério para você calcular esse produto vetorial. Em geral, os caras vão falar para você fazer uma matriz, calcular um determinante. Esquece isso, fazendo favor. Vai lá e faz o produto vetorial entre os versores ali, olha para aquilo que é muito mais fácil, pelo menos do meu ponto de vista. Se você gosta de calcular determinante de matriz, etc., você calcula lá. Mas olha como fica fácil. Ó. Vamos tentar ver. Ó. Vamos pegar o produto vetorial entre o A e o B. Ó. Então, vou pegar um A qualquer aqui, ó, que é AX I versor mais AY J versor mais AZ K versor. Produto vetorial. Então, esse aqui é um vetor geral, tá certo? No sistema de 3 dimensões. Não consegue fazer nada mais geral que isso aqui no sistema de 3 dimensões, né?
E aqui você vai ter um BX versor mais um BY J versor mais um BZ K versor. Então, dois vetores gerais aí, quaisquer, tá certo? E eu vou fazer o produto escalar. Então, vamos lá, ó. Vou ter que fazer a distributiva, tá certo? Então, vai ficar AX inversor, produto vetorial com BX inversor. Quanto dá? Inversor, produto vetorial com inversor. 0. Agora você tem... Vamos pôr em vermelho até aqui, ó. Agora você vai ter AX, BY. É I vetor J dá K. Aí você tem AX com BZ. Dá mais ou menos aqui. I com K dá? Ó, I com K, ó. I com K é para cá. Dá menos J. Então vai ficar menos AX, BZ. E a direção dá? I com K dá J. Muito bem. Agora é Y com X. Y com X está no sentido anti-horário, tá certo? Não é XY, é Y com X. Então vai dar menos AY BX na direção menos K versor, tá certo? Porque é J vetor I. Agora J com J dá 0 e J com K dá mais I. Então fica mais AY, BZ, inversor. Agora vai Z com X. Z com X, ó, é K com I, ó. K com I dá J. Então vai ficar mais AZ, BX na direção J. AZ com BY vai dar menos AZ, BY na direção ZY, KJ menos inversor. Pronto, se você calcular o determinante, é isso que você vai calcular no final das contas. Aí você pode agrupar os termos, ó, vamos agrupar os que tem I. Então, no final das contas, isso vai dar AY, BZ menos AZ, BY na direção inversor, mais em J, AZ, BX menos AX, BZ na direção J, mais, finalmente, na direção K, eu tenho esse aqui negativo, AX, BY menos AY, BX na direção K. Isso aqui nada mais é, então, do que A produto vetorial com B. Tá claro? É óbvio que de primeira, assim, não dá para pegar, tá certo? Mas com meia hora de treino, velho, é para fazer qualquer produto vetorial. Aí se o cara trocar os valores, colocar o valor de AX, aí você vai substituir aqui e faz, tá certo? Então, em teoria, não é para ter mistério. Ok? Alguma dúvida? Então, esse é o produto vetorial.